estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Quando a vida estende a mão, é preciso entregar o coração. É preciso amar sem pedir. É preciso servir. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Boa noite, meus queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita Chico Xavier, uma terça-feira que nos reunimos para conversar sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Ítalo Torres, sou um dos trabalhadores da casa e com muita felicidade os recebemos aqui nesse ambiente virtual. Então, para iniciar o nosso trabalho de hoje, nós iremos começar com uma prece,
Lembrando que hoje também teremos fluidificação de água e passe ao final. Então, se você puder, pegue uma garrafa de água, um copo, coloque sobre a mesa, para que durante esse momento os espíritos de luz possam estar derramando sobre a sua água, derramando a luz. Então vamos começar com uma prece, fechando os nossos olhos para melhor nos concentrarmos, pedindo que o nosso querido Senhor, Mestre Jesus, possa nos envolver com o seu manto de luz, de harmonia e de amor. Querido Mestre, grato te somos por mais um dia de vida, mais uma oportunidade de nos melhorarmos. Querido Mestre, que tenhamos a sabedoria de que os problemas da vida nada mais são do que as provas que nós mesmos solicitamos como oportunidade de nos melhorarmos. Que nós sempre tenhamos ânimo para lidar com elas. E que quando o desânimo bater à nossa porta, saibamos lidar com ele. Sempre alegres e com amor no coração. Abençoa, querido Mestre Jesus, os trabalhadores dos dois lados da vida do orbe terrestre, também os pacientes nos hospitais, aqueles que desencarnam, muita luz para todos eles, que possam entender essa transição que a morte representa. Que a morte nada mais é do que a transição do momento do espírito que antes preso estava no corpo físico para agora a liberdade. Abençoa-nos, querido Mestre, hoje e em todo sempre. Graças a Deus. Então, meus queridos irmãos, hoje nós estaremos falando sobre mediunidade gratuita, capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 7. Então, nós vamos compreender o que é essa mediunidade gratuita que o Evangelho nos traz. Nós iremos buscar essa compreensão. Então, nós vamos começar, lembrando aqui, tem uma música muito famosa, É uma música do Tim e Vanessa, que eles falam sobre essa questão de mediunidade. É interessante a gente lembrar que o Cristo é um exemplo de médium e que os apóstolos também são. Importante nós lembrarmos, que durante a passagem do Cristo na Terra, há 2000 anos atrás, existem os relatos das curas, E como é que essas curas se davam? Elas se davam através da mediunidade de cura. Então nós vamos entendendo isso, e então assim a gente observa que os apóstolos e o próprio Cristo, eles são exemplo dessa mediunidade. E é interessante nós nos lembrarmos também que eles são exemplos da mediunidade, que eles não cobravam por isso. O Cristo e os apóstolos, eles não cobravam, era tudo de graça. Vem daquele princípio, dai de graça aquilo que recebeste de graça. Então eles entendiam assim e dessa forma faziam. Então nós devemos compreender que a mediunidade é um dom gratuito, Nós recebemos de Deus um dom gratuito. Mas qual dom seria esse? O de sermos intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens. Então, a gente costuma entender que a mediunidade ela é uma ponte entre o mundo invisível e o mundo visível. Então, quando nós entendemos que a mediunidade é essa ponte entre esses dois lados da vida, nós compreendemos, esse ponto. Então, nós entendemos que se nós recebemos gratuitamente, porque nós entendemos que nós não pagamos essa dádiva, assim, pessoal, a gente fala dom, mas na verdade é uma responsabilidade, A gente tem que entender a mediunidade como uma responsabilidade muito grande. O médium, ele tem que estudar, ele tem que trabalhar, ele tem que se dedicar. Então, assim, a gente entende que quando nós recebemos isso de graça de Deus, nós temos que também ofertar de graça, É uma forma de caridade, é uma forma de instrução. Nós podemos trazer como exemplo o Chico, esse grande exemplo que nós temos, de médium, ele que veio e não cobrava pela sua mediunidade, Psicografou inúmeras cartas, psicografou inúmeras obras, e não cobrava por essa mediunidade, não cobrava pelas cartas psicografadas. Para ele mostrava que era sempre um trabalho gratuito. Então a gente tem que entender que não é um produto, a mediunidade não é um produto de sua concepção. Portanto, nós não devemos vendê-la. Porque se não é algo que você, assim como nós podemos dizer, se não é algo que você obteve, assim, entre aspas, então não é justo que você venda algo que foi Deus que lhe proporcionou, e Ele lhe proporcionou com o único intuito de você trabalhar na seara do Cristo. Então nós devemos entender assim.
Outro ponto que a gente entende, que nós devemos buscar a compreensão, é que Deus quer a luz ao alcance de todos, para que o pobre não fique deserdado dela e assim diga que não pôde pagar pela fé. E o que isso quer nos dizer? Quer nos dizer que se você cobrar da mediunidade, se as preces forem pagas, a gente acaba que uma parcela da população, uma grande parcela da população vai estar sendo desassistida. Vai estar deixando de ter a oportunidade de ver a luz que o Cristo nos proporciona. E aí eles irão alegar que não puderam pagar para ter a fé. Mas nós agora compreendemos que a mediunidade ela deve ser gratuita e a fé também. Então por isso não se paga, para que todas as camadas sociais do orbe terrestre possam ter a oportunidade de fazer uma prece e assim serem assistidos pelo Cristo. Porque nós entendemos que o Cristo não olha se a pessoa é rica ou se ela é pobre. Ele não olha isso. Ele olha, na verdade, se aquela prece é do coração e busca assim auxiliá-lo. Nós devemos entender que a mediunidade não é um privilégio e se encontra em toda parte. Ou seja, cobrar por ela é um desvio de sua finalidade. Então nós entendemos que a mediunidade... Você não deve se considerar mais especial, melhor do que os outros, porque você é médium. A mediunidade ela se encontra em toda parte do globo. Ela não encontra-se apenas no Brasil, ela não encontra-se apenas na América. Ela se encontra espalhada por todo o orbe terrestre. Nós devemos entender isso, né? Que tanto na época do Kardec, esses momentos mediúnicos, eles foram espalhados por todo o globo porque a luz devia ser espalhada por todo o globo. Então nós entendemos que já que não é um privilégio, e assim se encontra em toda parte, quando você cobra por ela, você desvia a sua finalidade. Mas, Ítalo, qual é a finalidade da mediunidade? A finalidade da mediunidade é a prática do amor através da caridade. Então nós compreendemos que a face da mediunidade que nos importa é essa. Então nós vamos à frente aqui, meus irmãos, entendendo que é de conhecimento daqueles que conhecem os bons espíritos, que esses não se comunicam sem motivos e se afastam de tudo aquilo que é interesse egoísta do médium. Então o que esse trechinho que eu trouxe aqui quer nos falar, né? Quer nos dizer o seguinte, que os bons espíritos, eles não se comunicam à toa. Ou seja, os bons espíritos não chegam em uma roda para fofocar, para falar da vida de alguém, para trazer comentários chulos. Não! Os bons espíritos se empenham em atividades sérias. Então nós devemos entender que existem pessoas que dizem nós fazemos trabalhos com espíritos tais, basta você pagar tanto. Os espíritos de luz, eles não trabalham em situações de interesse egoísta do médium. Se a mediunidade é algo gratuito, que deve ser dado de forma gratuita, quando você paga por ela, entende-se que os bons espíritos não se encontram naquele local, fazendo o trabalho que é dito. Porque, na verdade, todo o interesse egoísta do médium, ele parte disso. E nós devemos entender que os espíritos de luz, eles não são egoístas. Eles não vão trabalhar para receber por algo, até mesmo porque encontram-se desencarnados, né? Então, assim, acaba sendo até irônico isso. Então, assim, dessa forma, nós podemos simplesmente admitir, nós não podemos admitir, que os bons espíritos estão à nossa disposição. A gente acaba, né, por falta de conhecimento, achando isso. Acaba achando que, por fato, que os bons espíritos eles encontram, então a qualquer momento nós podemos chamá-lo, achando que o médium é simplesmente assim. O Chico ele tinha uma frase muito interessante, ele falava, né? O telefone não toca daqui para lá, e sim de lá para cá. Ou seja, não era o Chico que chamava os espíritos para trazer as comunicações, e sim os espíritos que iam atrás do Chico e falavam assim, Chico, é como se fosse dessa forma, né, durante as reuniões mediúnicas. Então por isso que existem aqueles relatos, né, de pessoas que iam até o Chico e às vezes não recebiam uma carta. E aí acabavam se incomodando, mas na verdade é porque não era o Chico que ia atrás dos espíritos para comunicar, buscando assim, fulano de tal quer falar contigo. Não é assim que funciona, né? Então assim, eles não estão à nossa disposição. E sim, nós devemos nos encontrar prontos para trabalhar na seara dos bons espíritos, na seara do Cristo. Então, assim, né, e aí a gente tem que entender que se encontramos durante uma situação egoísta, os bons espíritos não lá se encontram, né? Então, como que nós poderemos garantir a veracidade de uma comunicação que vem através de uma profanação oferecida em troca de dinheiro? Então, nós entendemos que se a mediunidade de graça o que recebeste de graça, quando você paga por algo, aquilo acaba, né, não sendo algo correto. Então, como que você vai garantir que aquela mensagem que é recebida é algo verídico?
que não é fruto de espíritos levianos, mentirosos ou travessos. Nós não podemos garantir isso, porque nós entendemos que quando uma comunicação ela é vinda de um interesse egoísta, ela não existe, nós não podemos assegurar a veracidade dela, né? Então nós temos que entender que a condição para nós obtermos a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação e o desinteresse material. E a evolução, buscar o interesse da evolução moral. Então nós temos que ser humildes. Não devemos eu sou médium vidente, ou eu sou médium que psicografa, e por isso eu sou melhor do que os outros. Isso não existe. Nós devemos ser humildes. O Chico, mesmo tendo todas as suas tendo todas as suas mediunidades, o Chico, mesmo tendo todas as suas obras publicadas, o Chico que publicou mais de 400 livros, ele não andava por aí dizendo que ele era melhor do que os outros, não. Ele sempre se colocava na posição de uma pessoa humilde. Nós devemos ter um devotamento pelo trabalho, devemos entender que a mediunidade é algo sério, que nós devemos buscar estudar, que nós devemos buscar praticar de forma correta através dos centros espíritas, né, que nos proporcionam esse ambiente. A abnegação, desinteresse no material, ou seja, desinteresse, porque é tentador, né? Nós temos que confessar, é tentador você ser portador de uma mediunidade, você tem ali a mediunidade, e aí a gente acaba achando que nós podemos cobrar porque ela é algo nosso, mas na verdade não é nosso. Nós estamos, né, entre aspas, estamos médiums, e nós estamos dessa forma para auxílio dos outros. Então não é para nosso interesse, para nós ganharmos dinheiro, não, nada disso. Então, assim, a mediunidade séria, ela jamais poderá ser considerada como uma profissão. É interessante porque no livro Paulo e Estevão existe uma passagem que nos traz isso, né? Que o Paulo, ele ainda Saulo de Tarso, né? Ele se encontra em um dos seus momentos de pregação, e aí chega, ele faz ali utiliza da sua mediunidade de cura, né? Faz ali um tratamento por uma pessoa. E aí tinha um religioso do local onde ele estava, né? Que vê aquilo e acaba indo atrás de Saulo, né? De Tarso. E pergunta para ele o porquê e como que ele poderia fazer para seguir a profissão que Paulo seguia, quanto que Paulo cobraria para ensiná-lo, né? Qual objeto Paulo venderia para ele que asseguraria aquilo. E aí Saulo, desculpa. É porque ele é Saulo e vira Paulo, né? E Saulo explica que aquilo não é cobrado. Dai de graça que recebeste de graça. Então Saulo fazia tudo aquilo de graça. Saulo utilizava da sua mediunidade de cura de graça. Então a pessoa que vai buscando a compra daquilo acaba assim, né? Como é que eu posso dizer? Ele acaba percebendo, cara, como que pode, né? Porque naquela época era muito comum isso. Essa venda de coisas que trariam dons e tudo mais. E aí Saulo vem, não, temos que dar de graça o que recebemos de graça, conforme o Cristo nos disse. E ele mostra isso. E aí o religioso sai de lá até desapontado, né, dizendo que aquilo não existia e tudo mais. Nós devemos entender que a mediunidade ela é essencialmente fugida e variável, ou seja, não é algo eterno. Assim, nós não devemos entender que se você se encontra como médium vidente, agora você vai ser pelo resto da sua encarnação médium vidente. Não, pode muito bem ocorrer de você deixar de ser médium vidente. Mas todos nós devemos compreender que o Kardec nos assegura isso, que todos nós somos médiums de graus e tipos diferentes. Nós devemos entender que a mediunidade, por exemplo, a influência do pensamento, é um tipo de... nós podemos trazer como uma das faces da mediunidade, né? Ou seja, ninguém pode contar com a permanência da mediunidade. E aí eu trouxe aqui um trechinho do livro Lindos Casos, de Chico Xavier, que é um caso onde o Chico fala, né? O nome do caso é o caso da página, é o caso 128, que o nome do caso é Não Posso Aceitar Dinheiro. E aí eu vou ler aqui para vocês comentando, né? Uma senhora residente em Belo Horizonte, casada com um alto funcionário do Estado, por ser parente do senhor Armandinho, procurou para, por seu intermédio, falar ao Chico. Atravessava uma quadra de sofrimentos. Havia perdido o pai e um ente familiar. Achava-se gravemente enfermo. O senhor Armandinho levou-a à casa do médium, que resolveu satisfatoriamente o seu caso. E ainda possibilitou-lhe recebesse uma mensagem do progenitor,
que se autenticara pela letra, pelo assunto e pela espontaneidade com que fora recebida. Agradecida e emocionada com o que recebera de seu pai, tanto mais que o Chico ignorava o que se passava, pegou uma cédula de 200 cruzeiros e ofereceu ao médium como gratidão e para que comprasse um presente. E acusando-se delicada e humildemente, o Chico a abraçou, dizendo-lhe: não posso aceitar, minha irmã, nenhum dinheiro. Tudo o que recebo é de graça, vem de mais alto, por misericórdia imensa do Pai. Devo dar também, de graça, para continuar digno do amparo que lhe recebo. A senhora concluiu, o senhor Armandinho despediu-se de surpresa, agradecida e emocionada por ver um rapaz tão pobre, tão bondoso, portador de tanta virtude. Inclusive, daqui o fazia renunciar ao dinheiro. E exclamou: ele é mesmo digno da missão que possui. Que Jesus o proteja. E partiu feliz pelo exemplo a que assistira e pelo bem que recebera. Então, aqui nós temos um exemplo, do Chico. O Chico fala, não posso aceitar, minha irmã, nenhum dinheiro. Tudo o que recebo é de graça e vem do mais alto, por misericórdia imensa do Pai. Devo dar também de graça, para continuar digno. Então, para que exemplo melhor do que esse, que o Chico nos traz no livro Lindos Casos do Chico Xavier? Então, a gente vai entendendo que tudo que nós recebemos de graça deve ser dado também de graça, para que assim possamos continuar dignos dessa missão que o Pai nos traz. Então, explorar da mediunidade é dispor de algo que você não é realmente dono. E a pessoa que diz o contrário disso é engana aquela que está pagando. Então, assim, nós não devemos de forma alguma explorar a mediunidade, porque sequer nós somos donos dela. Ou seja, por isso o Espiritismo, em decorrência do descrédito que se lança sobre essa exploração, eleva a mediunidade à categoria de missão. Como eu falei, a mediunidade, ela é uma responsabilidade. Não é somente, às vezes a gente acaba achando que é somente um dom, somente um presente, uma dádiva. Mas a mediunidade, o Espiritismo, teve que elevar a categoria de missão. Porque as pessoas acabavam desacreditando de tantas pessoas que cobravam. Então o Espiritismo eleva a categoria de missão. Por isso que o Chico fala, nesse caso aí. Então, assim, a gente observa que a mediunidade, ela vai além. Ela não é um simples fato, uma simples coisa. A mediunidade é algo sério, que deve ser tratado com responsabilidade, com estudo, com prática. Por isso nós devemos entendê-la como missão. A mediunidade é uma coisa santa, que deve ser praticada de forma santa e religiosa. E aí nós devemos relembrar, Jesus e os apóstolos eram pobres, e nem por isso cobravam as curas que operavam. Todos pescadores ali, alguns pescadores e tal, e mesmo assim não cobravam pela mediunidade. Então, por que nós deveríamos cobrar? Então, devemos lembrar, aqueles que não têm do que viver, procurem recursos para alhures, e não na mediunidade. Então, não é na mediunidade que nós devemos buscar os recursos para a nossa sobrevivência. Ah, Ítalo, mas eu sou uma pessoa muito pobre, se eu não cobrar da mediunidade, eu vou ter que... Não cobre da mediunidade, procure um trabalho, por mais que você vá se dedicar menos à mediunidade, os espíritos entenderão. O correto é não cobrar da mediunidade, dar de graça aquilo que recebesse de graça. Então, essa é a missão que essa é a mensagem que nós trazemos hoje, meus queridos amigos. Então, é um prazer imenso estar com vocês. Sintam-se abraçados. Agora vem o momento do passe que nós conversamos. Então, fiquem com o passe, sintonizando o coração e a mente. Um grande abraço a todos vocês e até breve. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar.
Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.